Bem, galera, vamos para essa pílula aqui. Essa pílula aqui ela é famosíssima. Ela é um vídeo muito antigo, acho que deve ter uns 14 anos esse vídeo. Mas, cara, é um vídeo muito maneiro. Esse cara é o Dan Burns, a gente pode chamar ele de Mister Burns. Ele tá no workshop lá na Califórnia, ele vai explicar pra gente a gravidade. E é muito, muito maneiro. Vamos embora para essa pílula. Bora, Mister Burns. Relativity, the explanation for gravity is that matter bends space. And so you put mass in a place in space, it warps space-time, and objects are not feeling a force of gravity, they're just following the natural curvature. And so this is a sheet of Lycra. Where do you get this? This is my old bike shorts. No, there's literally a spandex.com. You can get a sheet like this if you buy the sale stuff, so you don't care what it looks like, right? For like 20 bucks, maybe less, depending on the... 20 reais, não, $20. Né? And so you put matter and it warps space-time. And so if I have another object, it also warps space-time. They feel that and they're attracted to each other. And so that's Einstein's picture of gravity. Objects warp space-time, Caralho, isso é muito feel maneiro. that curvature and move accordingly. And if you have more mass... You're right there on that. Oh. Cara, ter professor que Yeah, explica more dessa mass forma is muito going maneira é uma to- coisa muito absurda. bend space-time more. And so if you have objects there, they are going to respond to that, right? And so you put something there, now it's attracted. Now, in reality, that big mass would feel the warping of space-time by the marble too, right? It would move a little bit, but we usually ignore that. You know, the Earth makes the sun move a little bit, but it's so small you can ignore it. The moon makes the Earth kind of wobble around a point 3/4 of the way from the center of the Earth. We usually don't account for that when we're looking at satellite motion. Well, instead of just letting go of one, what if I give it a sideways push? Isso é Now it muito maneiro. works. Now it's losing energy, which wouldn't happen in the solar system, right? Not noticeably. There's some perturbations from other planets and things, but this one does lose energy and spirals in. If I don't push it as hard, it will do an ellipse for a while anyway. And let's put some more here. So one of the things I Parada thought of simples, né, cara? Didática é. Quem tem didática é uma parada. All the planets are going around the sun the same way. Why is Só pra ter certeza que tá todo mundo entendendo aqui o que tá acontecendo, né? Ele botou essa lycra aí pra poder falar como se fosse essa malha do espaço-tempo do qual o Albert Einstein visualizava mais ou menos isso, né? Óbvio que, sei lá, o que o Albert visualizava, o Albert Einstein visualizava exatamente. Mas então esse pano de lycra é como se fosse a malha espaço-temporal em que em cima dessa malha, dentro dessa malha, sei lá, tem, vamos supor, falando de espaço, né? Vão ter os planetas, por exemplo, e por que eles orbitam, né? Por que a gravidade ela puxa o outro corpo de massa menor. Então, por exemplo, a Lua orbitando a Terra, por exemplo, ou a Terra orbitando o Sol, né? Por que quem tem massa menor, ou seja, um peso, né, pesa menos, massa menor. É isso, ponto. Então, pesa menos, por que vai orbitar quem pesa mais? E aí é isso que o Einstein estava fazendo, ou seja, é como se fosse uma malha e que ele pesa, e aí, como se fosse a bolinha de gude, no caso a Lua, por exemplo, e ela fica ali orbitando, né? Só que nessa malha, ele eventualmente perde energia, então a bolinha de gude, ela eventualmente ela cai, mas no espaço isso não acontece. No espaço essa energia ela não é perdida, então ela continua orbitando. E é como se fosse essa malha que faz um peso. Então a gravidade, no final das contas, pela visão do Einstein, pelo que esse professor está falando, é como se fosse isso, é como se fosse, na verdade, esse peso. E a gravidade é isso, não é uma força que está puxando uma corda, não. É um peso e que quem está ao redor, se tiver próximo o suficiente, vai começar a cair ali. E aí vai ficar orbitando. E se não tiver próximo o suficiente, não vai cair. É por isso que não orbita. Então, se chegar muito próximo, vai ficar orbitando. Isso acontece com cometa, com asteroide, né? Ao redor da Terra, por exemplo, ao redor da Lua. Ou seja, é isso. Se tiver um peso maior, uma massa maior, vai orbitar. E aí, por que é muito difícil orbitar a Lua? Porque a Terra está muito próxima, então a Terra vai acabar puxando, né? Então esse troço vai acabar orbitando. E aí, se for muito rápido,
Né? Se ele vier com uma pressão, uma velocidade muito grande para tentar orbitar a Terra, pode ser que ele passe direto. Né? Porque ele veio muito rápido, então ele acabou não caindo, só que a energia, né? A força com que ele veio é muito rápido, então ele vai direto. E aí ele vai até o momento em que, em algum momento, ele acaba caindo, porque tem uma coisa que está mais pesada do que a Terra, por exemplo, conseguiu segurar aquele corpo. Então, basicamente, na visão do Einstein, a gravidade é isso. Isso é uma coisa muito maneira de, né, de se explicar dessa forma, né? Vou botar um pouquinho aqui. All the planets are going around the sun the same way. Why is that? Did God decide that he only liked clockwise, or depends on whether he's above or below the solar system, right? Why is everything going in the same direction? Well, the answer is it wasn't. Different directions. But there was a preferred direction. The disk it formed from had a slight preference one way versus another, and things going the opposite way got eliminated, and when it's all said and done, everything's going the same way. Nossa, é muito maneiro. That works 90% of the time. Is it like a toilet flushing? Southern hemisphere? Wow, can you do that again? And so, it won't work then. And so I have slightly more in one hand than another, but I don't consciously do that. And you want to get them so they spread out a little when you throw it. It's because they're colliding with each other that you... The ones going the wrong way get eliminated, right? Now there also would have been, this is where this analogy breaks down. There's, another dimension, right? But those things are out of the plane also. Ou seja, possivelmente na formação então do sistema solar é possível que tivessem outros corpos orbitando na outra direção, né? Porque é um negócio que eu nunca me perguntei também, né? Quando a gente está estudando ciências, por exemplo, né? Começa a estudar sistema solar. Então, vários planetas orbitando o Sol. E todos eles estão indo na mesma direção, né? E é um negócio que eu, por exemplo, nunca me perguntei. Por que nenhum planeta está indo na outra direção? Possivelmente, em algum momento, de algum corpo ali, sei lá, se é um planeta, alguma coisa, que talvez estivesse orbitando a outra direção, né? Só que em algum momento eles colidem com quem está indo na direção oposta e na mesma órbita, né? A mesma distância do Sol, e aí alguém vai ganhar, né? E aí sobra só quem está orbitando na mesma direção. Cara, isso é muito maneiro, muito maneiro. Ou seja, talvez tenha algum sistema... Se seu sistema solar, obviamente, né? Mas talvez tenha sistemas em que tenham planetas orbitando que, né, não precisou se colidir e eles continuam ali no espaço deles, mas giram em direções opostas, né? Talvez. Será? Cara, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. É muito maneiro. Near the preferred plane also got eliminated. And so that's kind of cool. Now my students use a PHET simulation called My Solar System. And so they've seen all this on the computer. And when we do this during our special relativity unit, they're like, hey, it's just like the computer. That's kind of cool that a stretch sheet of Lycra models things. It's not just like it, but similar to the computer. Now, some things we've discovered using this. Also, it's just some larger marbles. Might as well put them out. But they bend space-time too, right? And so maybe, you can get one thing. Ah, isso é muito maneiro. Nossa, isso é muito maneiro. Ó, a Lua, Terra e Sol. Olha que maneiro, cara. So the Earth-Moon system, maybe? Muito So maneiro. you can see that this seam, you can't buy Lycra this big. You get it in rolls, and you have to sew it together. I've been told to use stretchy thread to sew it together. And so next time I do it, I'll do that because it pulls. And so just a little bit of thread fixes it. And so in the morning, when I first set this up, I'll have it leaning against the table. I'll be underneath fixing holes from last year. One time my principal walked in. And I hear somebody in the room, and I'm underneath. I'm in the middle of sewing it. I'm not going to pause yet. And then he's looking around for me, and he kind of knows somebody's in the room. He says, oh, there you are. He goes, what are you doing there? And I go, I'm repairing a rip in the fabric of space-time. What do you think I'm doing? How often do you get to say that? Another thing this does, you've probably seen plastic ones of these, right? The Discovery Center, Children's Discovery Museum in San Jose has one. The Exploratorium has one. Sometimes they have them at shopping malls to get you to put money in it. But one thing you can't do with those is put two masses in.
And so when we went to the moon, when we first started, we sent our spaceships on what are called free return trajectories. So they would go to the moon, this is hard to get to happen, and they would come back Ai, like que a maneiro. figure eights. And so that lets you show, now of course the moon's a lot smaller, but if you look at the plots of the free return trajectory back from the Apollo program, you'll see it has a figure eight sort of shape. And so this takes a little bit of practice to be able to do the figure eights. These clamps around here, you can adjust it to make it tighter if it's not working. So Steve and I, when we set this up in the morning, we played around with it, and actually I think it was working better than it usually is. All of this, so not easy to do. And so I go through that. One year a kid who read some stuff about the dark energy. We have our dark energy pole. It's over there. I happen to have an extra pole. I guess any of these would work. And so I'm just thinking, oh, dark energy, what is that? That makes everything come apart, right? And so dark energy would be that. Ai. So stuff goes apart. Nossa, que maneiro. So if you can work in dark energy anytime, right? And so I go through that spiel. Maybe it takes me 10, Caraca, que 15 maneiro, minutes, cara. talking with the kids, just stuff they're not familiar with. And then I just let them play. And so that's where we discovered the Earth-Moon thing. Is I just let them play, and they're like, Mr. Burns, come over here and look. And they were all excited because they discovered that. I said, oh yeah, it's got Nossa, muito maneiro. And so there's, then I throw out a few other things so they can try this collected stuff over time. And put out all the marbles. Cara, esse cara é muito maneiro, cara. So if you want to try it out, but we probably want to get back to electricity and magnetism. But we want to play, Mr. Burns. And so I'd say the whole thing, if you bought all the parts and everything, it's about a Acho que aqui acabou mais meus vídeos. Cara, mas é muito maneiro, né? É isso, a primeira coisa da didática é muito maneiro, tipo... Porque a gente, né, no nível que a gente tá só querendo tentar entender, a gente não precisa entender as nuances da coisa e tipo... Ah, não, mas não é exatamente assim. Dane-se, a gente só quer ter uma visualização geral, né? E é muito legal, cara, quando tem alguém que sabe ensinar dessa forma, assim, pra você conseguir pelo menos compreender de forma geral a coisa. Inclusive, é isso, né? Tipo, pô, ele ensinando pras crianças. As crianças descobriram sozinha a coisa da bolinha e jogaram, caraca, é igual a Terra e a Lua. Olha que maneiro. Tipo, pô, um pano de lycra, cara, com bolinha de gude. Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado da pílula do Mr. Burns.